Paz do Senhor, amado igreja. Que lindo louvor que a gente teve aqui essa manhã. Que lindas vozes adorando o nosso Deus. Nasceu o Redentor. A gente vai ter no livro de Mateus, capítulo 2. Eu vou dar um momento para os irmãos chegar lá. Mateus capítulo 2, e a gente vai ler os versículos 1 a 3. Diz assim: Jesus nasceu em Belém, na província da Judeia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa mesma época, alguns homens sábios vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Os sábios perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado. E todo o povo de Jerusalém também. Vamos orar, igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Pai Santo, eu quero te dar graças nesta manhã. Teve um rei que ficou muito perturbado, sabendo na tua vinda para salvar este mundo perdido, e fez tudo no seu poder para parar isso de acontecer. Mas maior é tu que estás em nós do que aquele que está no mundo, e por isso eu te dou glórias e aleluias. Amém, amém, aleluia. Dê a palmas à igreja. Igreja, dê a palmas ao nosso Deus, aleluia. Eu quero ir direto ao ponto e observar um ponto muito importante que acabamos de ler no versículo 3, que diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado. Apenas umas perguntas que eu tenho para os irmãos nesta manhã. Que coisas estão perturbando o seu coração hoje? Existe alguma coisa que está roubando a sua paz? Talvez o seu sono à noite? Há algo que você está fazendo para agir contra as coisas que te perturbem hoje? A gente às vezes age quando o medo entra no nosso coração. Quando parece que as coisas ao nosso redor estão fora do controle das nossas mãos, entra medo. E foi isso exato que aconteceu com o rei. O rei Herodes ficou perturbado porque tinha medo de perder a sua posição como rei. Ele viu sobre a profecia de que um dia um líder ia se levantar para liderar o povo de Israel. E ele ficou com ciúmes, inveja e medo. Ele não só estava com ciúmes, ele estava preocupado. Vê o que era a preocupação dele, tão carnante. Ele estava preocupado de perder a sua posição como rei. Ele tentou fazer tudo no seu alcance para impedir a profecia. Como versículos 7 e 8. Vamos lá, 7. Diz assim: então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta. Às vezes a gente pensa, pode dizer uma coisa em segredo, ninguém vai saber, mas o Rei dos Reis sabe tudo. Ok, então, outra vez, Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou:
qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido? E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procuram informações bem certas sobre o menino. E quando o encontraram, me avisam, para eu também ir adorar-lo. Veja só o que acontece quando deixamos pânico, preocupação e medo tomar rumo em nosso coração. Pânico, preocupação e medo não vem de Deus. Porque Deus é um Deus de paz e alegria e restauração. É assim que se diz. Por vezes, a gente retaliamos como ímpios. E foi exatamente isso que o rei Herodes fez nessa história. A história mais linda do mundo. Ele não estava só apenas com medo de que alguém o ultrapassasse. Ele também deixou seu medo se manifestar com mentiras, causando derramamento de sangue de vidas inocentes. Ele mentiu para os 3 magos do Oriente porque queria impedir Jesus logo quando ele nasceu. Ele pensou assim: se ver, posso lhe matar. Nenhuma profecia pode acontecer. Não pode ser cumprida. Apenas mais umas perguntas. Alguma vez os irmãos tentaram fazer algo para Deus e em seguida vem tanta oposição contra ti? Talvez Deus está colocando em seu coração para dar uma palavra, para encorajar um irmão ou outra irmã, orar por avanços na vida de alguém que precisa. E em vez de resultados positivos, parece que as coisas pioram. Às vezes isso acontece, não é? Não, isso não pode acontecer só comigo. Hello? Isso acontece. Talvez você estava encorajando alguém e em vez dessa pessoa ser grata, virou as costas. Talvez estás orando por uma mudança na vida de alguém e em vez disso, parece que essa pessoa está ficando pior. Talvez pareça que todos ao seu redor têm uma vida tão boa, tão alegre, mas você ainda está lutando. Irmãos, escutam. Não desistam. Não deixem de se levantar de madrugada para orar. Existe um propósito para a sua vida. Há um propósito na vida daqueles que Deus está colocando no seu coração. Mas o inimigo quer fazer-nos acreditar que ele pode roubar a chamada que Deus colocou em suas vidas. Mas ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus. E por isso traz-me uma tristeza. Quando é vez crentes, até dá muito ano, entrar tão tristes. Assim, como é que tu estás, irmã? Paz do Senhor. Como é que tu estás, irmã? Paz. Ai, não, o Senhor é que sabe. Não, o Senhor é que sabe. Não! A alegria do Senhor é nossa força! Levanta-te no poder e alegria do nosso Senhor. O mundo precisa da gente ser a alegria de Deus. Aleluia. Quando Deus tem um plano para você, os irmãos sabem que Deus tem um plano para todos. Todos. Ele tem propósito para todos. Quando Deus tem um plano, nenhum diabo no inferno pode impedi-lo.
traz tristeza quando vês crentes tristes. Isso traz-me uma dor. O inimigo pode tentar desanimar os crentes. E às vezes ele faz um trabalho muito bom. Eu gostava de dizer que isso não é verdade, mas é verdade. Ele tenta nos fazer acreditar que nossas vidas não têm sentido. Ele tenta nos convencer que Deus não quer mais nos responder. Será que Deus esqueceu de nós? Porque é que eu estou nesta situação para tanto tempo? Eu estou orando sobre esse coisa. Eu estou orando para esta filha. Eu estou orando por estes filhos. Eu estou orando pelos netinhos. Eu estou orando pelas minhas finanças. Eu estou orando por isso e aquilo. Eu estou orando por esse pecado. Que Deus tire esse pecado do meu coração. Mas ainda estou lutando. Eu estou lutando. Porquê? Porquê? Os Filipenses 1:6 lembra-nos que aquele que começou uma boa obra em nós há de levá-la até ao fim, até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Igreja, quando se sentir desanimado, cansado de esperar a resposta de Deus, não aceita esse desânimo. Levanta-te no poder do Senhor e clama a palavra de Deus que diz o que é. Que ali agora, aquele que começou uma boa obra em nós há de levá-la até o fim. Aleluia. Deus é um Deus de promessas. Se a gente não sabe a palavra de Deus, como é que a gente vai lutar contra as mentiras do inimigo? E é por isso que muitos estão com a cabeça se arrastando no chão, porque é falta de dobrar os joelhos, porque é falta de estar dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos dá força para se levantar todos os dias. Se a gente não está lendo e estudando a palavra de Deus, a gente vai cair nas mentiras do diabo, que é para roubar o teu propósito, o teu destino para o Rei dos Reis. Irmãos, não deixa. Aleluia. Mesmo quando há oposição contra a sua chamada. E eu não estou falando apenas só com aqueles em carga de liderança. Estou falando também para vocês aqui hoje, que tem algo muito importante para o reino de Deus. Orando pelo povo de Deus, por suas famílias, por este país, orando pelo mundo cheio de rebelião. Talvez Deus está pedindo para você ser mais útil na casa de Deus. Marque minhas palavras hoje. Haverá oposição. Mas marque ainda mais as minhas próximas palavras. Nenhum demônio no inferno pode roubar o que Deus ordenou na sua vida. Como é que eu tenho certeza disso? Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. E vir, irmãos, vai vir a arma. Elas vão vir, porque o inimigo está furioso hoje com os filhos de Deus, porque ele sabe que o seu tempo está acabando, mas maior é aquele que está em nós. Aleluia, aleluia. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu não aceito as mentiras do inimigo. Aleluia, aleluia. E lembre-se do que acabamos de ler, quando o rei Herodes tentou enganar os 3 magos do Oriente. Ele pensava que era mais esperto.
para que voltasse até ele para contar onde o bebê tinha nascido. Veja o que acontece depois de os 3 magos entregar suas ofertas para o menino Jesus. Versículo 12. Deus os avisou num sonho que não voltassem para onde Herodes estava e eles voltarem para a sua terra por outro caminho. Está vendo? Está vendo o que é que aconteceu aqui? Deus os avisou e estamos vendo a mão de Deus protegendo o menino Jesus para que a profecia pudesse ser cumprida. Deus tem sua mão poderosa sobre ti, sobre seus filhos, sobre os seus netinhos. Às vezes parece que Ele não está ligando, mas Ele está sempre trabalhando sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. A vida de Jesus serviu o maior propósito de qualquer outro. Qualquer outro. Ele foi enviado para ser o Salvador do mundo. E os irmãos lembram-se do que lemos no versículo 3? Eu quero voltar um pouco atrás, mas antes disso, eu tenho que dizer isso. Eu não consigo nem expressar a grande dor que senti no meu coração quando eu imaginei o que eu vou falar agora. Isso partiu o meu coração. Vamos voltar. Versículo 3. Vamos lá, igreja, vamos juntos. Versículo 3. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado e todo o povo de Jerusalém também. E todo o povo de Jerusalém também. Não só o rei que estava preocupado, todo o povo de Jerusalém também. Deus mandou seu próprio filho para salvar o mundo perdido. E em vez de ser gratos e aceitar-lo, eles não tinham certeza. O rei não só ficou perturbado, mas como eu disse agora há bocadinho, o próprio povo, quando Jesus veio para morrer, também não tinha certeza dele. Imagina isso, igreja. Imagina isso. Eu tenho conhecido muitas pessoas na minha vida. E uma das queixas que eu ouço mais hoje no meu trabalho, ao meu redor, é sobre rejeitação. Alguns me contam como se sintam sozinhos e não há ninguém por qual de ter confiança. Outros falam que estão magoados com certas pessoas por qual perderam a confiança. E alguns acham que todas as vezes que começam a fazer uma amizade com alguém, algo ruim acontecerá. E eles ficam sozinhos de novo. Estas são as mesmas pessoas que pensam que ninguém pode entender este tipo de rejeitação. Mas o meu Jesus entende mais do que ninguém. Muitos de nós tiveram, têm dias bons, dias ruins, mas logo quando ele nasceu, veio oposição contra ele. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu quero lembrar-vos que se estão numa época que se sente rejeitado, ou que estão à espera de respostas, não
desistem. Não desistem em esperar no Senhor. Se permaneces fiel a tudo que Deus te pede para fazer, Ele permanecerá fiel para ti. Como é que eu tenho certeza disso? Por causa deste exemplo nas Escrituras aqui mesmo. José e Maria foram separados e chamados por Deus. E isso vem com o favor, a orientação e a proteção de Deus. Nós fomos chamados para ir para todo mundo pregar o Evangelho. E isso também vem com o favor, a orientação e a proteção do Espírito Santo. Mas a gente às vezes esquece disso. Porquê? Tal igual o rei entra pânico, entra medo. Agora, eu vou agir. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente tem que se lembrar, medo, o espírito de medo não vem de Deus. Por favor, não haja quando estás sentindo medo. Eu quero lembrar os irmãos do favor e a proteção de Deus. Quando, escuta, vem a proteção, vem o favor, mas é quando escolhemos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Estão ouvindo? Porquê é que Deus não faz isso? Porquê é que Deus não faz isso? Porquê? Será que estás cumprindo a vontade de Deus ou a sua vontade? Às vezes, a gente tem lições na vida para aprender. E a gente, quando não está cumprindo e fazendo aquilo que Deus está mandando para a gente ser obedientes, a gente anda de roda. Porquê é que isso está acontecendo? Porquê é que eu não posso ter confiança com ninguém? Porquê é que fulano me traiu? Porquê é isto? Porquê é que essa situação está assim? Será? Estás em obediência com a vontade de Deus ou a nossa? É caso de pensar, não é, igreja? Às vezes, eu tenho que bater a minha cabeça no chão. Muitas vezes isso já aconteceu na minha vida. Porque Deus estava-me dizendo, faz isso, e eu não queria. Eu sempre soube, há anos, que eu tive uma chamada, mas eu sempre fugia para outro lado. Meu pai já é um pastor, depois de uns anos, meu irmão é um pastor, isso não é para mim. E ele é um dedo de roda, porque eu não estava obedecendo aquilo que Deus estava pedindo para mim. Eu não sei o que é a chamada de cada um. A mão não faz o que o pé faz, não é? Os olhos não fazem o que a boca faz. Mas cada coisa tem um propósito muito importante para o reino de Deus. A gente tem que ser obedientes para cumprir a vontade dele, não a nossa. Aleluia. Mais uma vez, quero lembrar do favor e a proteção de Deus quando escolhemos seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Versículo 13. Versículo 13. Depois dos sábios terem ido embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fica lá até ele dizer que você pode voltar. Faça isso, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ver a mão de Deus. Imagina, quando ele disse que a gente é um povo às vezes tão rebelde, mesmo sem querer.
Se eu tive um sonho, que às vezes Deus dá-me sonhos, e eu falo muitas vezes com a minha mãe, eu tive sonho, esse sistema, o que é que achas disso? E às vezes digo, não é nada, não é. Imagina se José tinha virado as costas, aquilo não foi nada, vamos seguir. Imagina o que ia acontecer? Ele dizia matar o bebê. Mas ele teve o discernimento, ele sabia que aquilo era o próprio anjo do Senhor. Veja a proteção sobre o menino Jesus. Deus também vai te proteger quando estás em obediência a Ele. E o problema é esse, é não estar em obediência. Não é? Não, já sou crente há muito ano. Irmãos, todos os dias a gente peca. Todos os dias a gente falha. E é tão importante pedir perdão todos os dias. É tão importante ter essas conversas com Deus. Essa é a minha idade. Mas o que é que queres de mim, Senhor? O que é que tens para mim? Aleluia. Deus protegeu Jesus através de um anjo para que José levasse Maria e o menino Jesus na direção contrária. Porque quando lermos o versículo 16, vemos quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos do Oriente, ele ordenou que todos os meninos de 2 anos ou menos fossem assassinados. Misericórdia. Misericórdia. Eu trabalho com meninos dessa idade, com 2 anos. Eu amo esses meninos, como eles são mesmo. Eu nem posso imaginar vivendo nesse tempo e vendo uma ação dessas. Veja o que este homem era capaz de fazer. Imaginam. Isto é o que é ter oposição contra a chamada na sua vida. A vida de Jesus esteve em risco desde o momento que ele nasceu. E isso é porque a vida dele ia servir o maior propósito de todos. Se Jesus teve que enfrentar oposição e era o Rei dos Reis, quem somos nós de pensar que a gente não vai ter oposição? Quem somos nós? Todos nós que escolhemos viver uma vida que glorifica verdadeiramente a Deus, teremos de enfrentar oposição. Oposição, eu sei que ninguém gosta. Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de sofrimento? Mas, às vezes, isso é a prova que o inimigo está ficando chateado contigo. Ele sabe, ele ouve as orações dessas vovós de noite e ele quer desanimar as vovós. Não é? Ele quer desanimar o povo de Deus para desistir. Todos nós que escolhemos viver uma vida para glorificar a Deus, como eu disse agora, vão ter oposição, mas é muito importante que a gente se lembre de que a mão misericordiosa e a proteção de Deus nos acompanham para onde quer que vamos. Nunca estamos sozinhos. Aleluia. A próxima vez que se sintam sozinhos na vossa caminhada. E é tão fácil se sentir sozinhos na vossa caminhada. Mas eu vou dizer uma coisa, só na minha experiência. Não há nada como ter sozinhos com o Rei dos Reis. Não há maior conforto ter sozinhos com o Rei dos Reis e ouvindo a voz dele falando e confortando o nosso coração. Se pensas que Deus não está te ouvindo, Ele está, irmãos.
Ele está te ouvindo. Ele te ama. E as tuas orações, Ele está ouvindo e Ele está trabalhando nelas. E Ele tem algo para a sua vida, para o avançamento dEle. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A próxima vez que pensar o que serve, se não está a ver resultados, lembre-se que estão a fazer as coisas com a intenção de glorificar o nome de Deus, não o nosso. Se por isso mesmo Ele vê tanto tempo para fazer os meus estudos, Ele dizia sempre, eu não me importo de títulos. E eu vou ser sincera. Eu nem me refiro como pastora a pessoas no trabalho, porque eu não me importo de títulos. Eu quero a minha vida para ser o exemplo de Deus, não o título que vem antes do meu nome. Se quiser me chamar pastora, bom. Se não quiser, bom, eu te amo. O que me importa é ser uma guerreira de Cristo, representando que a gente somos mais do que vencedores. Através de quem? Deus. Eu não quero que ninguém veja, ei, que mulher forte. Não, eu sou fraca, irmãos. Eu choro na presença do Rei dos Reis, aleluia. Mas a força vem do nosso Deus, aleluia. Porque é sobrenatural. É sobrenatural, não vem de nós, não vem deste mundo, vem fora deste mundo, vem do Rei tão glorioso e poderoso que eu nem posso pensar em outra coisa senão glorificar o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Se permanecerás humilde em espírito, com a intenção de obedecer a Cristo e aos pedidos que Ele te pede, então saiba com certeza que a sua orientação e proteção o servirão. Tal como lemos nessa história aqui. É claro que, por vezes, haverá coisas que vão acontecer. Por vezes, Deus pede que seguimos numa outra direção diferente. Tal como fez com José. Por quê? Porque Deus teve que lidar primeiro com Herodes. Se José tivesse ignorado a voz de Deus, então Jesus tinha morrido antes de começar a sua vida. Estão a ver por que é tão importante confiar em Deus e na hora do Senhor? Por vezes ficamos impacientes, como eu disse agora há bocadinho, e a gente pergunta, por que essa demora? Porque parece que Deus não está me escutando. Mas não nos percebemos que primeiro Ele tem que tratar dos corações das pessoas que nos rodeiam antes de nós podermos entrar e cumprir a vontade dEle. Às vezes a gente pensa, eu estou pronto para fazer isso, eu estou pronto para isso, eu quero a minha vida para olhar assim. Mas Deus tem que tratar e fazer limpeza nos corações de alguns que estão ao nosso redor. E é por isso, às vezes, que a gente tem que esperar. Uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é para não duvidar no tempo de Deus. Se os altos e os baixos da vida me ensinaram alguma coisa, é que todas as vezes, eu estou sendo sincera, todas as vezes que eu perguntei,
Por que é que Deus está demorando tanto tempo a responder? Eu lembro, 6 anos antes do meu marido morrer, eu lembro que, e os irmãos se lembram, todos que estão aqui sabem a minha história, que ele teve um stroke muito grande. E ele ficou manco do lado esquerdo. E ele veio 6 anos orar para a cura dele. 6 anos. E ele lembra dizer, Senhor, eu já não posso. Senhor, eu estou fazendo tudo sozinha. Ele não podia me ajudar com muita coisa. Porque ele estava manco, não era? Mas hoje, eu dou glórias a Deus. Porque durante aqueles 6 anos, Deus estava me preparando para tudo que vinha cair no meu colo hoje. Vê como o nosso Deus é. Imagina se fosse de um minuto para o outro, um homem cheio de saúde e de repente morresse. E agora eu tenho que fazer tudo. Durante aqueles 6 anos, a minha vida mudou. Ele podia ainda ajudar em alguma área, ele podia ainda fazer algumas coisas, mas eu já estava me habituando. Tudo que é esse responsável hoje na minha casa, com os meus filhos. Deus nunca deixa a gente sem preparação. Ele prepara-te. Mas naquele tempo, eu não estava entendendo. Isso está demorando. Quando é que vai essa cura? E no resto, não vinha a cura. Às vezes Deus diz sim e às vezes é não. Mas tudo serve para um propósito, para glorificar o nosso Deus até na morte. Aleluia. É tão importante lembrar que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Às vezes a gente esquece isso. Que Ele nos avisa, Ele fala através das suas próprias palavras nas Escrituras, lembrando-nos, lembrando os seus filhos, que Ele é o nosso protetor, com versículos como estes. 2 Coríntios 4, 8, 9, diz assim, a toda hora, em toda a parte, passamos por dificuldades, mas não somos derrotados. Temos dúvidas, mas não desanimas. Não desanimas. Está escrito. Então, o que é que vão fazer a próxima vez que vem algum ataque, que vem alguma seta? Não desanimos, porque somos perseguidos, mas não abandonados. Nunca estás sozinho. Às vezes somos feridos, mas nunca destruídos. O inimigo destrói quem deixa. Quando a gente veste o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com a palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Salmo 121, 1 a 3, e estou terminando agora mesmo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Aleluia. Dê a palma já a Deus. O seu protetor não está dormindo. E não te deixa cair, nunca te deixa abandonado. Foi esta palavra que Deus pôs no meu coração. Os irmãos e as suas famílias que tenham um muito feliz Natal, abençoado na paz do nosso Senhor. A minha oração é essa, que sente a paz do nosso Deus nos seus lares e que tenham um feliz ano novo também. Amém.